E sabe qual é a pergunta que nunca chega? E você? Como é que você tá? Né? Quantas vezes você já ouviu isso de verdade, sem pressa, né? Sem expectativa de uma resposta automática de tudo bem? E quantas vezes alguém realmente se interessa pelo teu cansaço, pelo teu medo, pelo teu silêncio interno? Você se reconhece nisso? Talvez você seja essa pessoa, a que resolve tudo, organiza, antecipa, a base da casa, o elo da família, o pilar da equipe de trabalho. É aquela pessoa que mantém a rotina funcionando enquanto a própria vida se dissolve entre tarefas e responsabilidades, né? E, ironicamente, você é a mais esquecida na hora de ser cuidada. Não é incrível isso? Não é loucura? Você vive para garantir que todos estejam bem, mas e você? Quem garante que você estará bem? Quem se lembra da tua fome, da tua vontade de chorar sem ter vergonha disso, da necessidade de se perder em si mesma por um tempo? Dá um tempo de tudo na sua cabeça, né? Você lembra da última vez que você fez alguma coisa só para você, sem culpa nenhuma? Se deixou levar, né? Sem sentir, sem olhar para o relógio, ou sem achar que estava abandonando alguém, sem justificar o seu prazer ou descanso como um luxo e não como uma necessidade? Todo mundo tem essa necessidade, né? Desde cedo eles ensinam a gente que amar é servir, né? Que ser boa é não dizer não, que ser forte é nunca precisar de ajuda, que ser responsável é carregar mais do que todos os outros juntos, né? Mas isso não é amor, né? Isso é uma autonegligência disfarçada de generosidade, é uma armadilha silenciosa, é um papel que você assumiu, às vezes inconscientemente ou não tinha outra alternativa, né? O mundo ao seu redor insistiu que era isso que ele esperava de você. E talvez você nem perceba o quanto isso está te consumindo, te drenando, te esvaziando. A paciência começa a ficar curta, né? Você explode por coisas pequenas que antes não te incomodavam. O sono desaparece ou ele chega pesado demais, interrompido por preocupações e pensamentos que não param. O corpo começa a gritar, então você começa a sentir dores inexplicáveis, tensão constante, cansaço, aquele cansaço que não passa, aquela sensação de esgotamento que se instala, silenciosa, mas persistente, né? E mesmo assim você continua, você segue, né? Porque você aprendeu que parar é fracassar, que sentir cansaço é fraqueza, que pedir ajuda é admitir que não dá conta, que tirar um tempo para si mesma é egoísmo, e assim você continua, enquanto o mundo elogia a sua força, sem notar a que preço ela vem, né? É o mito da fortaleza. Tem quem diga, ela é tão forte, ela nunca chora, como se isso fosse um elogio. É até uma maneira de você se segurar e não chorar mesmo, né? Mas me diz, quando foi que ser invulnerável virou um ideal? Né? Quando deixamos que a coragem se confundisse com a repressão, né? E a força verdadeira se escondesse atrás dessa aparência de perfeição? Quando que a gente começou a fazer isso? Né? Chorar não é fraqueza, né? Pedir ajuda não é desistir, mesmo porque a gente não tem que dar conta de tudo. Dizer, hoje eu não consigo, não é cair, é se humanizar. Né? Você pode ser forte sim, mas você também precisa ser cuidada. Você precisa de um espaço onde você não precise provar nada para ninguém, onde você possa se derramar sem julgamento, né? Onde possa simplesmente existir todas as suas fragilidades e imperfeições, porque você tem, como eu, como todos nós temos. Quando que cuidar vira prisão, né? Tem um momento em que o cuidado que você oferece para os outros se transforma na sua própria prisão. Você começa a se anular, a deixar de lado os seus desejos, vontades, né? Você não viaja mais, você não ri mais de si mesma, você não se permite errar, porque não dá para errar. É muita responsabilidade que você tem, né? E diz para si mesma, agora não dá, mais para frente eu vou. Nossa, eu me vejo muito nisso tudo, gente, né? Quando as coisas se acalmarem. Mas e se esse depois nunca vier? E aí, se você passar a vida inteira servindo, cuidando,
sem nunca se permitir viver de verdade? Sem nunca olhar para dentro e perceber que também você merece ser prioridade? Vamos falar do que realmente importa, né? Como começar a cuidar de si sem culpa, sem medo, sem pressa? Como é que a gente faz isso, né? Então, olha, reconheça que você também precisa de cuidado. Não espere quebrar para buscar ajuda, né? Esse é um erro que a gente comete muitas vezes, né? Você merece ser prioridade também, sempre. Né? Reconhecer as suas necessidades não é egoísmo, é sobrevivência e é uma colocação bastante saudável de limites, né? Peça ajuda sem culpa. Onde está escrito que você tem que... Você não precisa dar conta de tudo sozinha, né? Dividir a carga não diminui a sua força, ela aumenta a sua capacidade de continuar de pé sem se esgotar, porque você merece isso, não é? Cuide de você de verdade, não é só skincare, yoga ou banho relaxante, é terapia, é descanso, limites claros, dizer hoje não dá, sem sentir vergonha ou medo de ser julgada, dane-se quem julgar, é se reconectar com quem você realmente é, para além dos papéis que você desempenha, né? Então relembre quem você não é só mãe, profissional, cuidadora, esposa, você é uma pessoa inteira. Você tem desejos, você tem sonhos, você tem identidade e história próprias, não é? Reencontrar-se é um ato de coragem e de amor próprio. E se essa história fosse sua? Aqui eu compartilho relatos que vocês me enviam nos comentários, né? Relatos que mostram a força escondida sob o cansaço, né? A dor que se esconde atrás do sorriso, o desejo urgente de se reencontrar. Pessoas que aprenderam a sorrir quando o mundo exigia que elas ficassem de pé, né? Mas que por dentro elas queriam ser cuidadas, elas queriam acolhimento, compreensão. O impacto da autonegligência na saúde mental é muito forte, né? A gente não pode se negligenciar, isso acaba com a nossa saúde mental. O desgaste constante de quem cuida sem ser cuidado aumenta o risco de ansiedade, depressão, burnout e outros transtornos, né? A mente, ela entra no modo de sobrevivência, sabe como é que é? E o corpo começa a pagar o preço. Tensão, insônia, dores, desequilíbrios hormonais. Gente, vocês não lembram o que eu passei o ano passado? Tudo isso, porque só cuidava de todo mundo, né? Sem autocuidado, o efeito não é só emocional, é físico e relacional. Né? E reconhecer isso é um ato de coragem, é o primeiro passo para a transformação e para você resgatar a sua vida, né? E como é que a psicologia entende esse padrão, né? Na psicologia, esse fenômeno muitas vezes se relaciona com a síndrome da supermulher, aquela que carrega o peso do mundo, né? Mas não se permite fraquejar. Esse padrão, ele pode ser resultado da educação, da cultura, das expectativas sociais impostas desde muito cedo, né? E precisa ser desconstruído para que se encontre um caminho de verdade, um caminho genuíno de autocuidado, equilíbrio e respeito próprio, né? Então, existem exercícios práticos para quem cuida demais, né? Então tem o diário da autoescuta, né? Você reserva 5 minutinhos por dia para escrever o que você sente de verdade, sem se julgar, né? Só se escutando, né? Tem o desafio do não, né? Permita-se recusar um pedido que te esgote, né? Observe como é que você se sente. Note que dizer não destrói o mundo, não acaba o mundo, viu? Mas muitas vezes ele te restaura, né? Tem a agenda do cuidado, né? Então inclua compromissos com você mesma, mesmo que pequenininhos. Caminhada, pausa para o café, um banho quente, uma meditação. Cada ato é um lembrete de que você também importa.